Olá, amigos do canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema, um dito popular. Vamos falar sobre esse tema: com ferro fere, com ferro será ferido. Será verdade, amigos? Será que procede essa afirmação? Eu te machuco e você volta e me retribui me machucando também. Então vamos hoje mostrar neste vídeo algo que engana muito o ser humano quando se trata de justiça. Há anos no contexto brasileiro, há um dito popular afirmativamente como um mal entendido ou mal interpretado. Esse versículo que vamos citar como realmente é melhor as suas interpretações, mas vou citar adiante qual que é. Afinal de contas, muitos cristãos se propuseram a defender um armamento indiscriminado da própria nação, como uma forma de promover a sua segurança e autodefesa, o que não é uma verdade. Chegaram até usar a Bíblia para justificar essa posição absurda, horrível. Mas vejamos qual é o sentido desta frase que eu citei. A frase, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não está explicitamente escrita na Bíblia, mas é inspirada em um ensinamento de Jesus, lá em Mateus 26:52, onde ele diz: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Olha o sentido da palavra. Segundo está escrito na Bíblia Sagrada, está escrito isso. Há uma interpretação errônea a respeito. A ideia central é que a violência, ela não gera violência. Foi isso que Jesus quis dizer, que quem usa a força como meio de resolução de conflitos acabará sofrendo as suas próprias consequências da sua violência. Se você matar alguém, você vai responder por aquilo. Embora a frase exata ela não apareça na Bíblia, o conceito de retribuição e a lei de talião, aquela que diz olho por olho, dente por dente, são encontrados no Antigo Testamento, em livros como Levíticos e Êxodo. No entanto, Jesus, no Novo Testamento, ele tem um ensinamento próprio. Ele ensina a superação da violência e a prática do amor ao próximo. Ele não viu aquilo como uma frase correta que nós falamos. Portanto, a frase, quem com ferro será ferido, é uma interpretação popular, é um ensinamento de Jesus sobre a violência e suas consequências. Ele afirma isso na sua interpretação humana, e não uma citação literal da Bíblia, apesar de ser dito popularmente, todo mundo fala isso. Mas vamos ao fato conforme está escrito na Bíblia, e muito bem explicado. Os evangelistas relatam que quando Jesus foi preso, o Evangelho fala isso, um de seus discípulos feriu a espada um dos que vieram para prendê-lo. Marcos, Mateus, Lucas afirmam em seus livros ter sido o servo do subsacerdote, conforme 14:44, Mateus 26:51, Lucas 22:50, está lá escrito. Lá em João, completa que o nome do servo era Malco, e quem o feriu foi Pedro. Está escrito lá em João 18:10. Logo, andar armado naquele contexto não significava ser cidadão de bem. Tem pessoas que andam com a arma na cintura, sendo o dono, o proprietário de tudo. E no caso, Jesus repreendeu a atitude violenta, conforme está lá em Mateus 26:52, em João 18:11, e ainda curou o servo do sumo sacerdote, como está dito lá em Lucas 22:51. Assim, quem com ferro fere com ferro
o ferro será ferido, interpretado erroneamente em Mateus 26:52, o povo fez uma adaptação popular da repreensão de Jesus, que fez aos discípulos que agiram violentamente no momento de sua prisão. Não, é assim que eu quero. Eu não ajo assim. O Senhor não age pela vida. O ato, ele não condiz com a realidade do que realmente aconteceu. Um leitor atento e não ideológico na Bíblia, o que ele percebe? Jesus e armas não combinam. O Jesus do Evangelho manda dar a outra face de quem nos bate. Está escrito lá em Mateus 5:39. Nós devemos orar pelos inimigos e fazer o bem a quem nos persegue. Está em Mateus 5:44-45. Afirmando que todos aqueles que são pacifistas são chamados o quê? De filhos de Deus. Está lá em Mateus 5:9. E o que vimos recentemente no passado, alguns evangélicos num posicionamento político, fazendo sinal de arminha dentro da igreja, capitaneado por pastores sem nenhum conhecimento bíblico, levando esse tipo de atitude para dentro da igreja. Jesus, ele tinha plena consciência na tradição bíblica de que quem mata um ser humano também será morto. Porque cada ser humano é a imagem de Deus. Escrito em Gênesis 9:6. Você matou, você também está morto. Você vai cumprir com as reais condições do ser humano, das leis. E Jesus compartilhou o sonho de Israel de que todas as nações, guiadas pelas palavras de Deus, converteriam suas armas em instrumento de trabalho, abandonando a violência e a guerra. Isso está lá escrito em Isaías 2:4. Pois Deus, ele destrói as armas e faz cessar as batalhas. Está em Salmo 46:9. Não é mentira. Não é o Silvio que está falando. A tradição neotestamentária inúmeras vezes afirma que o cristão não pode buscar a vingança, como cita lá em Romanos 12:19, que não devemos pagar a ninguém o mal com o mal. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, no versos 15. Desta forma, é preciso claramente afirmar: não se pode justificar o armamento indiscriminado e a violência usando a palavra de Deus. Quem faz isso, ele distorce o evangelho. Ele não constrói um mundo de paz. Reafirmando a interpretação, literalmente, o que ela afirma? Afirma que o provérbio popular criado pelo homem, quem com o ferro fere, o ferro será ferido, tem seu significado. Quem age com violência ou prejudica outras pessoas acabará sofrendo as consequências do seu ato, as consequências negativas de suas próprias ações, seja na forma de retaliação direta ou em consequências futuras. Pense bem no que eu estou falando. É uma expressão que reflete a ideia de que as ações, elas têm consequências e que a justiça, seja ela divina ou natural, humana, tende a equilibrar as ações negativas que você e eu, que nós fazemos. Nós vamos interagir com um provérbio semelhante, mas lembrando que semelhança não é igual. Presta atenção. O versículo é o Provérbios 27:17, que diz: como o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. O que diz esse provérbio? Que através de uma comparação simples e direta, nos ensina sobre a importância da interação social e do companheirismo. Desculpe que eu estou gripado.
Assim como o ferro se torna mais afiado quando entra em contato com outro pedaço de ferro, o ser humano, ele se desenvolve, se torna mais refinado ao conviver e interagir com outras pessoas. É natural, isso é claro. A ideia é que o contato com outras pessoas, especialmente aquela com quem nós temos um relacionamento bem mais próximo, de confiança, nos ajuda sempre a crescer, a aprender e a aprimorar nossas atitudes e nossas qualidades. Mas vamos pensar num outro versículo que diz assim: a mim me pertence a vingança. Uma citação bíblica encontrada no livro lá de Romanos, capítulo 12, versículo 19, que também está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 37. Expressa a ideia de que a vingança não é um direito humano. Não é um direito humano. Mas sim uma prerrogativa de quem? De Deus. E retribuirá a cada um de acordo com as suas ações, pelo que fez. Sim, devemos deixar em questões de justiça que Deus sabe o momento certo de agir. A sua mão vai agir, não adianta. Assim sendo, é o que prediz a Bíblia. Esse termo popular, ele não condiz com a realidade e nem justifica a sua violência contra com quem você quiser. É contra esse preceito natural da violência humana, da maldade humana. Portanto, reflita e veja bem que esse contexto não existe na Bíblia. Portanto, fiquem todos com Deus, continuem conosco, nos abençoando, nos guiando, compartilhando, curtindo e inscrevendo-se. O meu muito obrigado, o canal Varal agradece em nome de Jesus. Muito obrigado.